Saudações a todas e a todos. Nessa aula nós vamos prosseguir com a expansão marítimo e comercial dos séculos XV e XVI. Então, nessa nossa aula de agora, nós vamos falar do expansionismo inglês, francês e holandês. Eu já compartilho com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo o roteiro. Não, não é isso, não. Vou voltar aqui, tá, gente? Desculpem. Esse é um outro trabalho. Bem, agora sim. Agora foi o nosso. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar da expansão inglesa e francesa e da holandesa. Bom, as questões políticas na Inglaterra e na França ainda não estavam resolvidas, né? O país ainda estava dividido, uma série de reinos, né? De feudos. Não havia uma unidade política até o final do século XIX, séculos XV. Isso vai ocorrer a partir do século XVI, do século XVII, vai se consolidar a chamada monarquia absolutista na França e na Inglaterra, o que dificultou também essa entrada na expansão marítima comercial de ingleses e franceses, no mesmo tempo em que entraram Portugal e Espanha. Então, tardiamente, Inglaterra e França já vão entrar nessa disputa dos espaços comerciais, agora dominados por os mares, né, dominados por espanhóis e por portugueses. Então, já no início do século XVI, alguns exploradores, né, patrocinados pela coroa inglesa, vão buscar novas rotas diferentes das rotas comerciais espanholas e portuguesas, né? E essas rotas geralmente seriam ou passando pelo noroeste ou passando pelo nordeste. O nordeste pelo norte do continente europeu, né? E a noroeste passando ao norte do continente americano. Região extremamente fria, gélida, né? Difícil. Então, essas rotas não foram possíveis de serem traçadas. Mas o que ocorre é que na América, no continente norte-americano, eles vão aproveitar a ausência dos espanhóis e vão montar ali, a partir do século XVI, final do século XVI, início do século XVII, aliás, no século XVII, um empreendimento colonial nas costas do Atlântico, né? Na região de hoje, a costa leste dos Estados Unidos da América, né? E algumas ilhas. A França, da mesma forma, vai aproveitar a ausência de espanhóis e vai povoar, por exemplo, regiões do continente norte-americano, na região do Vale do Missouri, Mississippi, Missouri, ao sul, hoje, dos Estados Unidos, e na região norte da América do Norte, hoje, a região do Canadá, algumas ilhas, algumas possessões aí pela América do Caribe e pela América do Sul, né? Então, os principais navegadores dos ingleses foram o John Cabot, ou Giovanni Caboto, né, de origem italiana, também é um grande explorador, velejou pela bandeira francesa também, né? Jean Cabot, era assim chamado.
e John Davis, que basicamente exploraram o litoral da região da América, né? Especificamente da parte da América do Norte. Walter Helen fundou por 2 vezes uma colônia na Virgínia, hoje estado de Virgínia, território dos Estados Unidos, né? Por final, essa é a primeira das colônias inglesas na América, né? Aos franceses, da mesma forma, ou teriam que viajar a noroeste ou a nordeste, porque a leste as rotas eram dominadas pelos espanhóis e pela costa da África pelos portugueses. Então, também, né, percorreram as mesmas rotas dos ingleses. Os principais navegadores contratados pelos franceses é Giovanni Verrazzano, né, que é de origem italiana, e Jacques Cartier, de origem francesa, né, que também atingiram a costa da América do Norte, a região que eu já disse a vocês, do Vale do Mississippi, Missouri, região hoje do estado da Louisiana, né, e também a parte norte da América do Norte, região do Quebec, província do Canadá atual. Outro navegador, Nicolau Durand de Villegagnon, esse viajou para o sul e fundou a França Antártica, em território da América Portuguesa, no Brasil, mais especificamente na cidade hoje do Rio de Janeiro, né? Então, até hoje, quem visita a cidade do Rio de Janeiro está lá o Forte de Villegagnon, que é uma fortaleza na entrada da Barra da Baía de Guanabara, né? Estabeleceram ali por vários anos, né? E aí, numa luta entre portugueses aliados dos índios e franceses aliados de outras tribos indígenas, prenderam a guerra de reconquista pelos portugueses, expulsando os franceses que foram para o Maranhão e lá fundaram a colônia, a cidade de São Luís, né? E dali partiram para a Guiana Francesa, ao norte do continente sul-americano, montando ali uma coroa, uma colônia, né? E indo para a América do Norte. Então, isso já por volta do século XVI, final do século XVI, início do século, primeira metade do século XVII. Bom, não tendo tanto lucro ou não tendo essas rotas comerciais traçadas, partiram para o corsarismo e a pirataria, ou seja, especialmente roubar e pilhar a riqueza, né, nos navios espanhóis. Né, e do contrabando, viviam do contrabando. Com isso, angariaram muita riqueza. Né? Os espanhóis perderam e muito com o corsarismo e a pirataria e contrabando dos ingleses e franceses. Né? Então, após o século XVII, a Inglaterra e a França empreenderam uma sistemática expansão marítima e comercial, visando aí implantar, né, colônias no continente americano e em outras partes, né, do globo, na África, na Ásia e assim por diante, né? E, inclusive, com o declínio de portugueses e espanhóis. Portugueses e espanhóis, né? A preponderância holandesa. Os holandeses dominaram os mares na primeira metade do século XVII, né? Primeiro porque a Holanda é considerada ali na região dos Países Baixos, né? Hoje, Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Então, aquela região ela foi uma região anexada pela coroa espanhola, até que em 1579, né, a parte norte da região dos Países Baixos, ela cria sua autonomia numa guerra contra a Espanha e forma que nós chamamos de União de Utrecht, né, que monta ali uma república, né, federal com né, várias províncias, burguesa e calvinista. Então, ou seja, é um território formado por províncias federativas, unidas por um sistema republicano, né?
que basicamente é formada por comerciantes, que já tinham um comércio muito grande com o interior, especialmente do norte europeu, e calvinista, porque são protestantes na sua maioria, e, portanto, quando nós falarmos da reforma protestante, nós vamos falar que o calvinismo é basicamente a religião do capitalismo, né? Tem tudo a ver com o capitalismo, essa visão religiosa calvinista. Nós vamos explicar isso melhor lá, né? E, a partir de então, aí, a partir da sua... né, desenvolveram o entreposto comercial, a cidade de Amsterdã se tornou um grande entreposto comercial entre o norte da Europa e o sul da Europa e as regiões coloniais portuguesas e espanholas, não é isso? E a partir da União Ibérica de 1580, quando a coroa portuguesa, sem sucessão, passa para a administração da colônia espanhola, os espanhóis vão criar obstáculos aos holandeses, e os holandeses vão resolver tomar áreas coloniais, tanto portuguesas quanto espanholas. Por exemplo, na América, que era espanhola por direito, pelo Tratado de Tordesilhas, eles tomam a região de Guiana. Hoje, né, é um país ligado à Espanha, o Suriname, né? A ilha de Curaçao, tudo na região do Caribe, né? E tomam o litoral norte e nordeste do Brasil, de 1630 a 1654, quando aqui no Nordeste, né, veio o governador Maurício de Nassau e funda a cidade de Olinda, né, e monta ali o Brasil holandês. Nós vamos estudar com pormenores quando falarmos da colonização. Na África, eles estabeleceram uma colônia na região do Cabo, né, hoje na África do Sul, né, lá no Cabo da Boa Esperança, bem ao sul da África do Sul, né? Depois, posteriormente, tomada pelos ingleses. Dos portugueses tomaram temporariamente as colônias de Angola, Benguela e São Tomé. Por algum tempo eles exploraram até os portugueses expulsarem eles de lá, né? No Oriente, fundaram feitorias na Índia, né? Especialmente na região que eles chamaram de Java, a ilha de Java, né? O Ceilão, Malaca, né? Célebes, Maloucas. Maloucas é na Indonésia, a região onde grandes especiarias, produtora de grandes especiarias para condimentos, especialmente nós chamamos de noz moscada, né? Eu coloquei noz mosca, mas faltou aqui o noz moscada, né? A Nova Guiné, Sonda e no Timor, e por muitos anos dominaram aquela região, né? Inclusive, no Japão, tiveram por lá também, com algumas possessões. Bom, criaram companhias fortíssimas de comércio, né, chamadas Companhias de Comércio das Índias Ocidentais, que cuidava do comércio com as Américas, e das Índias Orientais, que cuidavam com o comércio com o Oriente. Então, na primeira metade do século XVII, a Holanda já, né, dominava os mares como a maior frota mercantil, né, frota marítima mercantil do mundo naquela época. Passando agora para os efeitos da expansão marítimo-comercial no século XV e no século XVI, nós vamos, né, é aquilo que nós já falamos um pouco aí para vocês, que a grande contribuição da expansão marítima comercial foi a globalização. Ou seja, né, então, resolver aquelas distensões todas, aquelas tensões, né, que haviam nas rotas comerciais de escala mundial, Oriente, Ocidente, deslocar o eixo econômico comercial do mar Mediterrâneo para o Atlântico, na medida que implantaram suas colônias no continente americano, na África e na Ásia, não é isso? Então, o grande comércio, a partir de agora, vai se dar no mar Mediterrâneo, nem tanto no Índico, nem tanto no Pacífico, mas no mar
no Oceano Atlântico, né? Entre especialmente América, continente americano, Europa e África, né? Grande comércio colonial, expansão das companhias de comércio, né? E adoção das políticas mercantilistas, que nós vamos falar com mais propriedade quando falamos do mercantilismo, mas isso significa o mercantilismo, em tese, uma grande intervenção, né? Uma economia sob forte intervenção do Estado, representado pelas monarquias. Bom, também o grande aperfeiçoamento das instituições financeiras, sistema de crédito, sistema de bancos, né? Sistemas de empréstimos, de transações comerciais, isso incrementou e muito, né? Além do que valorizou o capital comercial, ou seja, aquele capital advindo das relações de compra e venda, compra de mercadorias e venda de mercadorias, gerando lucro e, com isso, a acumulação de capital por quem detinha essa atividade econômica. E, posteriormente, vai passar do capital comercial para o capital industrial, né? A produção em si, em vez de comprar a mercadoria e vender, não, produz, né, e vende. Então, completa o ciclo da atividade econômica. Mas provocou uma alta geral de preços e inflação na Europa, porque, né, esses produtos chegavam, embora em certa abundância, mas chegavam com valor extremamente alto por causa do custo de comércio, de transporte, etc. Então, isso vai gerar um momento de uma nobreza, uma burguesia, uma nobreza cada vez mais enriquecida e uma população, na sua maioria, extremamente empobrecida, né? Não tinham acesso a essas especiarias, a essas mercadorias, agora novidades no continente. No plano político, cada vez mais permitiu o controle do Estado pelo absolutismo monárquico, né? Então foi concentrando o poder cada vez mais na mão do rei, né? O que vai se tornar um fenômeno político chamado de absolutismo. Nós vamos aprofundar mais um pouco, né, aí para frente. No plano ideológico, a valorização da riqueza móvel, ou seja, agora é o lucro, é a moeda, né, é a acumulação de ouro, etc., como base da riqueza de uma nação e dos indivíduos, né? E também de teorias que justificassem o lucro. Isso significa o quê? Nós vamos falar justamente na cisão da Igreja Católica em o catolicismo e o protestantismo, que foi uma teoria, né, justificadora do lucro. Nós vamos ver isso com maior profundidade aí para frente. E o maior fenômeno de todos, que é o colonialismo, do qual nós, brasileiros, né, americanos, sul-americanos e, aliás, americanos do seu conjunto, somos aí cria, né? Nós somos descendência desse processo colonial que nós vamos tratar aí doravante, para todos vocês e todos vocês. Eu fico por aqui, muito obrigado, passem bem.